Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nosso assunto hoje é que o Ministério do Trabalho, o governo federal, adiou pela terceira vez a implementação do ponto eletrônico com registro. O que é o ponto eletrônico com registro? Você passa o cartão magnético, enfim, o seu crachá, e na entrada, na saída, no intervalo, enfim, e recebe um documento impresso, recebe um papelzinho impresso que vai ser a prova de que você entrou naquele horário, de que você saiu naquele horário, e você confere no final do mês, no mês seguinte, se você está recebendo exatamente aquilo que fez de hora extra, se praticou hora extra, no caso. É isso que a gente está discutindo aqui. Há uma certa resistência dos empresários por algumas questões, principalmente o custo do equipamento, em torno de R$3.000. Agora, o que se espera também é a redução do volume de ações trabalhistas. É isso? Exatamente. Eu acho que o maior objetivo dessa norma é evitar esse tipo de pedido, porque é um pedido muito comum, né? Praticamente todas as reclamatórias trabalhistas têm esse pedido de hora extra, como já falei antes, né? Então é um pedido que ele onera muito a audiência, porque ele exige a prova testemunhal e há uma discussão muito grande envolvendo esse pedido, né? O senhor acredita que isso possa acontecer? É possível, sim, né? É possível, sim, porque quem tem o ponto eletrônico já automaticamente vai para o sistema de folha de pagamento, contando o seu horário integral e os minutos trabalhados, a hora trabalhada, se foi meia hora, foi 1 hora, foi 2 horas, foi 15 minutos. Ele conta automaticamente, né? Então, até para os departamentos de pessoal que fazem o cálculo de folha de pagamento, agiliza o trabalho. Você vai pegar de um sistema eletrônico e automaticamente calcula. E calculando a hora trabalhada efetivamente, vai lá na frente reclamar de quê? Isso é possível. Agora tem o outro lado, por exemplo, onde é que estão as maiores hoje ações trabalhistas? Provavelmente nas pequenas empresas ainda de controle. Eu costumo dizer que é aquele empresário que controla o seu lucro pelo bolso. Se sobrou dinheiro no fim do mês, ele teve lucro, se faltou, ele teve prejuízo, né? Como o colega falou, a questão preventiva, né? Às vezes o pessoal não pensa que, vamos dizer, prevenir é mais barato do que depois remediar. Então, vamos dizer, a prevenção, às vezes, é por falta de informação, de falta de assessoria de algum advogado, de algum sindicato patronal. Então, deixa de fazer coisas básicas que depois acabam saindo caro. A prevenção realmente... até a doença do trabalho. Agora, voltando ao tema da questão de você ter uma queda no número de ações aforadas na esfera trabalhista, eu discordo. Eu entendo que as ações continuarão a ser aforadas para discussão, porém a discussão será mais rápida, mais célere. Então isso é bom. É bom, porque tanto para o magistrado que julga a causa, quanto para os advogados, para as partes, a prova testemunhal é a maior complicação do justiça do trabalho hoje. É complicado. Na verdade, a prova testemunhal está sujeita a uma série de influências que às vezes não espelham a verdade dos fatos, tanto para um lado quanto para o outro. Porém, Renato, é certo também que hoje as empresas, principalmente as que eu conheço no meu dia a dia, elas tentam fazer o controle da forma mais clara possível, até porque hoje é fato de que o cartão ponto ele é válido. Ele só vai passar a não ser válido, desde que é assinado pelo empregado, se ele conseguir desconstituir aquela prova. Não é verdade, doutor? Então, é uma questão, porque é uma prova rígida, é um documento assinado. Talvez nesse ponto ocorra uma inibição da fraude, com certeza, mas também do empregado. A minha experiência, com todo respeito, né, de muito empregado que lança um pedido de horas extras e quer que o juiz adivinhe que dia que foi que ele elaborou. Em resumo, é o famoso joga para ver se cola, com todo respeito. Ao mesmo tempo, sabemos que tem toda uma dificuldade de se provar essa jornada. Eu acredito fielmente de que vai melhorar muito que a portaria ou que essa normatização do registro eletrônico do ponto venha a melhorar, inclusive, a relação. Mas quando não há uma prova documental muito segura, exatamente, ruim para o magistrado, é ruim para ambas as partes. Para a sociedade em si, para a sociedade. O processo fica na mão das testemunhas, né? A tua argumentação confirma, mais uma vez, de que o registro eletrônico do ponto é bom para o empresário.
Eu concordo contigo. Eu sei que tem muito, a gente conhece muitos advogados que jogam para ver o que vai dar. Ou seja, o empregado tem 50 horas, ele pede 1.000 horas, pede 500 horas. E aí salve-se quem puder. Com o registro eletrônico, não. O empregado apresentou, tem 100 horas ou 120 horas, está registrado ali. O empresário tem segurança. Aí, Renato, me parece que mais importante ainda, ou seja, sem o registro eletrônico, um comprovante, o número razoável de empregados apostam na impossibilidade do empregado provar a hora. Ele aposta nisso, entendeu? Por isso é que ele se avolumam, né, um número grande de ações por conta disso. Agora, com o registro eletrônico, papelzinho na mão, ele sabe, ou ele paga, ou aquilo é dinheiro na poupança do trabalhador. E o seguinte aspecto aqui, entre alguns pontos polêmicos, eu tenho aqui o seguinte, o registro. Tem gente querendo se beneficiar desse comprovante para ganhar extra, ou seja, já que registrei a saída 20 minutos depois do horário normal, tenho que ganhar extra. Bom, se tu me permite... E aí, não? Isso não é querer ganhar benefício, é o direito dele, né? Não. Ele trabalha até as 4 da tarde e fica lá e tal, mas passa às 6. Esse é um assunto muito interessante porque a portaria proíbe qualquer tipo de interferência ou de obstáculo colocado entre o empregado e o equipamento, né? Existem até algumas empresas optando por a instalação de uma catraca para impedir o empregado. Na verdade, o empregador ele conta com poder de direção do trabalho e nas empresas que eu atuo, como funciona? Se eu verifico, ou se o RH ou a empresa em si verifica que existe a má-fé, nós aplicamos as advertências e os caminhos legais. E depois a demissão. Você vai documentar. É que cabe ao empregador controlar o trabalho. É a prevenção. Se o empregado está lá dentro e não está trabalhando, pede para sair. Nesse caso, claro. Existem casos de má-fé, sim, mas o empregado tem que agir dentro do que a lei lhe normatiza, que lhe autoriza, e aplicar o poder de direção do empregador. Sabe que o esse empregado debate... faz ele pratica um ato desse, ele pratica uma vez, 2, 3 e não pratica mais, porque ele é demitido. Claro. Sabe que essa história está me lembrando a polêmica do TEF, né? Do transmissor eletrônico de fundo, enfim, que ficou, nem sei se hoje está valendo, já está, né? Sim. Depois de tantos anos. E, bom, pela experiência do senhor, né? O senhor como magistrado, o senhor acha que vai pegar? Eu acho que sim, né? Porque a questão econômica, o que está retardando é a questão financeira, né? O alto custo que está sendo alegado para implantar esse sistema. Mas como nós já falamos, ele não é obrigatório. Tu implanta na tua empresa se você quiser. Se não quiser, volta ao sistema antigo, né? E ele tem uma vantagem, como os dois colegas da mesa falaram, é para os dois lados. Ela não visa beneficiar apenas o trabalhador. Se o empregador for pensar no futuro na questão preventiva, na segurança das relações de trabalho, ele vai chegar à conclusão que esse pequeno custo, ele vai se pagar. Primeiro, pela segurança jurídica, porque ele não vai estar criando um passivo trabalhista de grande discussão, e também a imagem do empregador. Tem muitas empresas que o que vale para a empresa é a imagem. Não é interessante para muitas empresas estar com centenas de reclamatórias e sempre o mesmo pedido, hora extra, né? Se as coisas se repetem muito na empresa, até o juiz começa a pensar, pô, será que todo mundo está mentindo ou realmente a empresa é... O doutor Atleta judiciário, né? O Ministério do Trabalho calculou aquele custo, né, o prejuízo dos trabalhadores de 25 bilhões. Imagina reduzir em 300, 400 mil processos ano o judiciário trabalhista, o ganho que nós vamos ter da redução de custo, né, e julgamento muito mais célere dos processos que entrarão na justiça serão em número muito menor. É que o Brasil está dando um salto de qualidade em muitas áreas, né? E algumas questões trabalhistas a gente parece que não evolui. A gente fica com aqueles velhos, ranços, problemas e as relações trabalhistas, elas também têm que... Pessoal, nós estamos sobre a hora. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas. Vale lembrar que estou saindo a partir de amanhã para um período de 10 dias de férias e nesse período a colega Giovana Perini estará à frente aqui do Conversas Cruzadas na TV Com. Obrigado pela atenção de vocês. O programa reprisa amanhã ao meio-dia. Conversas Cruzadas, quem decide
e tem opinião? Assiste. Até a volta.